ao juiz responsável pela ação civil pública, conseguindo a decisão favorável que os senhores têm conhecimento. Nós entendemos que já tínhamos elementos suficientes para pedir essa interdição, haja vista o incêndio e as gravíssimas consequências advindas dele, notadamente a morte de 10 atletas adolescentes. Pois é, tudo muito delicado, porque agora a gente vê a importância de cada detalhe. Mas tem que ver também o grande plano e qualquer coisinha vai fazer muito barulho. E a promotora, ela explicou que alguns problemas são de fácil solução. Por exemplo, pelo número de pessoas que treinam lá, que se expõem em atividades físicas, é importante a presença de uma ambulância. Eu não sei exatamente onde que está determinado a partir de que número de pessoas praticando esporte tem que ter uma ambulância. Foi explicado isso na entrevista. Enfim, isso é algo de fácil solução. Tá? Não é caríssimo e não é algo que demande uma reforma, por exemplo. E essas são imagens do treino que aconteceu normalmente nessa sexta-feira. Não tinha ninguém da prefeitura para confirmar que a prefeitura determinou o fechamento do CT, do Ninho do Urubu. Estava a promotora falando ali em nome do Ministério Público e ela deu a informação sobre a prefeitura. E aí, depois disso, um pouco mais tarde, o vice-presidente jurídico do Flamengo, o Rodrigo Dunchi de Abranches, foi dar uma entrevista coletiva. Pela primeira vez, alguém da diretoria do Flamengo abriu a sua entrevista para perguntas, né? Foi uma entrevista pela primeira vez, perguntas dos jornalistas. E vale destacar que agora não estamos falando só de esporte, não são repórteres esportivos. Tem repórteres de várias áreas que a gente chama no jornalismo de geral. Então são outros tipos de interesse. Não é uma questão clubística ali. De clube ali, né? É. Só que a entrevista durou muito pouco. A gente vai mostrar como é que foi. Vocês investigaram os documentos da gestão passada. Nesse período, em 7 dias, vocês não conseguiram saber ainda o porquê do descumprimento dessa decisão da prefeitura? Não, olha só. Uma decisão administrativa cabe recurso. Se eu quiser recorrer, eu vou recorrer. Mas houve? Eu estou no prazo para fazer certas coisas. Eu só acho que essa questão de licença, ela é colateral. O que a gente tem aqui de importante, assim, o risco hoje em dia, nós temos campos de futebol que não oferecem risco a ninguém. O resto, judicialmente, então? Isso vai ser feito. A nossa gestão está chegando agora, está tomando conhecimento desses fatos agora e vamos fazer tudo no tempo e na forma da lei. Eu só queria saber o que a gestão passada fez. Mas aí vocês têm que convocar. Não, olha só, essa questão está subjúdice. Todas as questões envolvendo essa questão desse lamentável acidente estão subjúdice. A polícia está investigando, o Ministério Público está investigando. O Flamengo não vai ser responsável de falar aqui sobre coisas que estão subjúdice. Eu não estou aqui para dizer detalhes da investigação. Segunda-feira o Flamengo vai se reunir e vai tratar dessa questão, porque hoje eu tomei conhecimento. Não sei. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Que pergunta perfeita. Então, tem muitos pontos aí. Colocaram um vice-presidente que aparentemente não tinha todas as respostas e não estava disposto a encarar ali. É claro que na primeira entrevista, os jornalistas vão despejar todas as perguntas que ainda não foram feitas, porque o Flamengo, por enquanto, só fez pronunciamentos, só leu roteiros. O Flamengo deu explicações, mas não abriu para uma pergunta e resposta, que é importante nesse momento, porque o máximo de transparência é importante dentro do que a lei permite. Ele falou ali, o vice-presidente, que tem questões subjúdice, ou seja, ainda estão sendo investigados, estão na justiça, existe segredo de justiça em alguns pontos. Eu não sei que ponto ali exige um segredo, porque agora o acidente, o que tinha de grave, já aconteceu, o mais perigoso aconteceu, a tragédia já se consumou, isso não vai mudar nunca. O que é importante é esclarecer para que não se repita. Então tem muitas perguntas que precisam ser respondidas. Eu até entendo, Thiago, que a nova gestão tenha um pouco de dificuldade. Ele explicou que ele está só 30 dias no cargo. O que está acontecendo, para receber informações. Eduardo Bandeira de Mello tem que falar. Ele tem que ser cobrado por isso. Presidente anterior. Presidente anterior do Flamengo, que entregou essa obra, né, que repassou para a próxima gestão. Eu entendo isso, só que tudo se inflama nesse momento, né, Thiago? Qualquer crítica mais pesada, tudo pode gerar um pouco mais de crítica e no sentido negativo. Só que tem que ter respostas.
Mesmo que você não tenha as respostas, você tem que ter a sua cara ali explicando. Porque a resposta não é para Ana Thaís, não é para o Sport TV. É para o cidadão, é para o torcedor, é para essas famílias. Porque a gente é um veículo. A gente é um veículo que conduz a informação para quem está em casa. A resposta não é para mim. A resposta, eu sou só um veículo. Eu vou levar essa resposta para frente. E é isso que eu acho que o Flamengo tá pecando um pouco. Porque uma semana depois do que aconteceu, essa coletiva do jeito que foi, só que agora eles não vão lidar com o jornalista do esporte. Eles vão lidar com o jornalista de geral. Não, e é importante, eles se têm o que se Flamengo preparar escolheu pra isso. o Abranches, que é vice-presidente exato. jurídico, é porque ele tem um conhecimento isso. técnico importante. É isso. Então, naturalmente, eles devem ter conversado e se preparado. Olha, vai ser uma metralhadora de perguntas, porque eles têm 100 perguntas que não foram respondidas. A sociedade tem essas perguntas. Isso. Então, você respira fundo. A gente escolheu você porque você é o cara preparado para isso. Vai ser difícil, mas você está preparado e você tem as respostas. E o que você não pode responder, você diz, essa resposta eu não tenho, a gente também quer saber. O bombeiro, que eu vou falar bombeiro porque não lembro o nível, a patente, no dia dessa tragédia, ele foi assim, perguntaram muito para ele sobre as condições, ele falou assim, gente, eu não tô aqui para responder sobre isso, eu tô aqui para falar sobre vidas, as que eu consegui salvar e as que eu não consegui, eu só posso responder sobre isso. Mas Exato. ele respondeu mais de 20 vezes que ele não podia responder sobre aquilo, mas ele respondeu. E eu acho que a linha de pensamento tem que ser a mesma. Era um porta-voz preparado para isso, num momento extremamente mais delicado, sem muito comparação com o que aconteceu hoje. Claro. Ele era a primeira resposta após o incidente. E é perfeito, tem todo o direito de não responder nada, mas está ali e diz, ó, essa resposta eu não tenho, isso eu não posso falar, isso está em segredo de justiça. Isso é uma pergunta que tem que ser feita ao presidente. Essa é que nem quando você combina uma prefeitura. entrevista e aí o cara fala assim, o personagem, ele não fala sobre determinado assunto. Ele não fala sobre esse determinado assunto, o problema é dele. A minha responsabilidade é te perguntar. E as perguntas estavam ali para serem feitas. Se ele não tinha resposta, isso é um outro assunto. Até porque a sociedade vai olhar e falar, por que não perguntou isso? Não, eu perguntei. Né? Eu perguntei, ele não respondeu e tudo bem, ele tem direito de não responder. É isso. Mas eu manifestei ali a pergunta que é o interesse da sociedade. E eu acho importante que isso seja feito pelo presidente do Flamengo. Tem que ser o cargo mais alto, porque nada mais grave poderia ter acontecido. E é importante que o cargo mais alto dê a cara ali para dar as explicações. Não é hora de blindar ninguém. E é importante para o Flamengo também. Claro. O Flamengo também tem que mostrar que está empenhado em esclarecer tudo da melhor forma possível. Hoje se completou uma semana do acidente, do incêndio. Teve uma missa em homenagem às vítimas. Aí sim, com a presença do presidente do Flamengo, de outros diretores. Aí tem umas imagens. Foi, claro, um momento de emoção na paróquia São Judas Tadeu, fica na zona sul do Rio de Janeiro. Esse é o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo. Fica no Cosme Velho, essa igreja. Teve ali a presença de alguns familiares, de alguns torcedores, bandeiras, fotos. O próprio Landim fez a primeira leitura. Ele está claramente abalado, não tenho a menor dúvida que ele está dedicando 20 horas do dia dele só para isso. Tenho certeza disso. Sim. Tenho certeza. Mas é importante, o Flamengo ainda não está se comunicando da melhor forma possível. Eu acho que a tragédia Com transparência. dessa proporção, né, que foi, eu acho que eles realmente não devem ter respostas. Não tem. Não tem. Porque não tem, difícil. Mas é importante manter o diálogo. Omitir resposta nesse momento não seria, eu acho que não, sei lá. Não tem resposta. Não tem, é muito não tem difícil. resposta, muito mas difícil. tem que ter alguma satisfação, né, para a sociedade, como a Ana colocou e você colocou também. É muito importante, porque é muito, muito duro, é muito triste o que aconteceu. Eram crianças, antes de serem jogadores de futebol, eram crianças que tinham uma vida toda pela frente e é complicado demais falar sobre isso ainda, viu? É demais, mas tem que ser falado e tem que ser elucidado tudo isso. Hoje teve uma notícia boa que foi a alta do Cauã. Tem umas imagens do Cauã. Primeiro dos sobreviventes, que saíram 3 feridos, né? Que recebeu alta tinha sido o Cauã Emanuel, de 14 anos, e hoje é o dia do Francisco Diogo. Ele é mais chamado de Diogo, Francisco Diogo. Saiu, tá bem, tá inteiro, falou que ficou muito emocionado, que é muito difícil, ainda não tá sorrindo demais, mas tá bem, tá com a família. É uma boa notícia. Foi para casa
E o Cauã já tinha recebido alta também, o Cauã de 14 anos tinha recebido alta na segunda-feira e o Jonathan ainda está internado. Hoje saiu mais um boletim médico dizendo que ele está se recuperando, mas tem algumas inflamações na região do tórax e do ombro direito. O Jonathan Ventura, que tem 15 anos de idade. A gente, claro, segue acompanhando todos os desdobramentos desse caso. A gente faz uma parada agora e volta já, troca de passes, para falar da despedida do Jael, do Grêmio, uma despedida emocionada.